Salmos 39, para compartilharmos juntos de alguns versículos. Versículos esses que vão falar bastante com a gente nos dias de hoje, devido ao momento que o mundo se encontra. Salmos 39, eu vi aqui a partir do versículo Davi falando, acho que para a gente entrar no contexto, vamos ler o versículo 1. Eu disse, 39:1. Eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a boca com um freio, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esquentou-se-me o coração dentro de mim enquanto eu meditava. Se acendeu um fogo, então falei com a minha língua. Salientar esse versículo 4. Faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Acho que poderia ser até aqui. Eu queria salientar mais no início. Aqui a gente percebe que Davi, acho que no momento de reflexão, no momento de oração com Deus, ele inicia aqui dizendo para o Senhor guardar os caminhos dele, frear sua língua, quando estiver de frente com o ímpio, que é um momento que a gente hoje vive, irmãos, que as coisas estão perdendo os seus valores, a sua devida correta maneira de pensar, os valores estão mudando, e a gente está de frente, que muitas vezes pode chamar de ímpio, ou uma pessoa que não conhece a verdade, não conhece Deus, mas está no caminho do mundo. A gente tem que começar até ter sabedoria para se comportar diante de situações que a gente vê todo dia, cada vez está se repetindo mais situações do qual a gente não pode manifestar o nosso pensamento. E aqui, nessa reflexão, Davi, no segundo versículo, ele acaba ficando mudo. Porque se a gente for mesmo analisar, irmão, a gente que os jovens, pode ser que por ter um pouco menos tempo de vida, não vivenciou lá atrás como a coisa era diferente. Hoje parece que as coisas estão chegando a um ponto de ser quase impossível, irmãos, nós que estamos na palavra, no Senhor, compreender o que nós estamos vivendo. Cada vez está mais. Eu acho que o Davi também, naquela situação, tantas pessoas perseguindo, porque ele foi levantado por Deus e todo mundo atacando, atacando ele, querendo derrubar ele de todas as maneiras. Acho que ele olhava para aquela situação, ele ficou até com o silêncio, fiquei mudo. Calava-me, mesmo acerca do bem, e a minha dor se agravou. Nós vemos situações assim perversas, situações que a gente fala, nossa, como que hoje podemos estar presenciando isso? Onde um pensamento, uma posição que todo mundo, de uma certa hora, vai falar que é verdade, que é o correto, e estão sendo deturpados. No 3 diz assim, esquentou-se-me o coração dentro de mim, enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua.
Acho que ele não estava suportando mais de tantas coisas que ele estava vivenciando e sofrendo. Mas no 4, nos chama a atenção, que eu acho que é o mais importante, nós que sabemos o nosso destino, sabemos com quem nós estamos, para nós nos olharmos só para quanto tempo ficaremos aqui, ou por, né? Aqui diz assim: faz-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Então, quando a gente está deparando com todas essas coisas, irmãos, a gente não tem condição ou força para mudar, para alterar. Nesse momento a gente tem que ver que, por mais que já foi falado, várias mensagens aqui já colocadas sobre isso, se a gente perdurar aqui 100 anos, 110 anos nesse mundo, chegarmos até esse feito, ainda é pouco. E vai ter só de sabores. Por mais que a gente, na nossa família, na comunhão, a gente tenha alegria, né? Que nos acalenta, né? Ainda estarmos juntos, a gente consegue ainda ter um pouco da vida que o Senhor nos ensina a ter. Mas aí fora a gente vê que não tem solução. Então Davi aqui orando para o Senhor, pedindo para que Ele faça-me conhecer o meu tempo, né? E quanto eu sou frágil, porque por mais que ele queria vencer aquela situação, ele não tinha força, porque, irmãos, é o mundo todo contra. Nós não temos força para suportar se a gente ficar querendo bater de frente com aquilo que a gente está vivendo aí fora. A gente observa, a gente consegue entender porque a gente tem a palavra, a gente sabe o nosso destino, e muitas vezes a gente vê, nossa, não é impossível isso daí estar acontecendo. É tão claro para nós, mas o curso do mundo não é comandado pelo Senhor, é comandado pelo inimigo. Então o inimigo vai fazer de tudo para... E nós não podemos com ele. Nós temos o Senhor que nos dá força e ele nos defende, mas nós mesmos, se a gente for querer combater isso, a gente vai morrer no meio do caminho, no sentido assim, desfalecer. Como muitos estão desanimados, muitos estão porque eles estão achando que eles vão conseguir por força própria, ou que some mais 10, mais 20 pessoas no mesmo objetivo. Não vai. Davi tinha um exército com ele. E quando a gente fala pelos olhos, os olhos aqui terrenos, a gente vê pessoas, mas na verdade no mundo espiritual é uma batalha querendo destruir tudo isso daqui. Destruir nós, né? Destruir a cada um de nós, para nós perdermos o foco, perdemos a fé e distanciarmos do Senhor. Davi estava sentindo isso. Então ele estava até meio já, assim, quanto tempo ainda eu tenho, Deus? Qual é o meu fim? Qual é a medida dos meus dias? Para que eu sinta quanto sou frágil. Então que vivamos, né, mais um tempo aqui. O que isso vai agregar naquilo que a gente tem já preparado, né? O Senhor nos preparou. Aqui, o Davi estava conseguindo já entender no 5, que eis que fizesse os meus dias como a palmos. O próprio Senhor já estava trazendo a resposta para ele, que nós é medida a palmos. A gente não tem muita distância, muito tempo aqui. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Então nós aqui nesse mundo, sem Deus, somos vaidade. É tudo coisa que não... corruptível, né? Coisas que evaporam, coisas que vão ser consumidas. Nós não temos nada que vamos levar daqui. Então, que nós possamos... enxergar, o Davi estava percebendo isso, que aquilo que ele estava querendo fazer, logicamente que aqui nesse contexto, a gente ir para voltar para Crônicas, o momento aqui, ele já estava meio sabendo que ele não ia, depois ele se tornou rei, fez tudo, mas a sabedoria que ele começou a ter, que o mundo
a gente vai ter uma fração aqui nesse mundo. Então, a gente pegar 100 anos atrás, quem participou do início do século passado, hoje nenhuma pessoa mais está no nosso meio. Recebi um vídeo hoje de manhã que falava um pouco isso. Se a gente perceber que todas as pessoas do início do século passado não estão mais aqui conosco, nenhuma pessoa mais. Seja com Deus ou sem Deus, todas já sumiram, né? Já faleceram. E o que ficou dessas pessoas? Quem foi para a eternidade com Deus e quem está distante de Deus? Então nós temos um tempo aqui. E esse tempo nós temos que ver que é uma passagem e o foco é estar com Deus. Precisamos estar com o Senhor. No versículo 6, ele afirma que, na verdade, todo homem anda numa vã aparência. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riqueza e não sabem que as levará. Então, essa inquietação, que é o foco principal, que é a riqueza, a gente já sabe que aqui nós estamos fazendo nossas necessidades que precisamos, trabalho, tudo, mas a gente vive inquietos, a gente está sempre buscando coisas que nós mesmos não entendemos o que são. Porque o curso do mundo, a gente vê outras pessoas, a gente vê aqueles outros, o amigo da empresa, o outro que está lá trabalhando, não, mas aqui, ele está fazendo isso. A gente vive numa inquietude, sem mesmo saber por que tanto a gente corre. E muitas vezes tira o foco das coisas do céu, isso é sim incorruptível, né? Isso daí ninguém vai nos tomar. Aí ele chega no 7 aqui, que ele declara, né? Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em Ti. Então, que a gente possa ver essas coisas, a cada dia, as notícias, pessoas que tá cada vez mais assim, quietas as coisas. Hoje eu ponho, ainda mais agora com a internet das coisas, né, com as postagens, uma pessoa pôs uma opinião lá, de repente ela já perdeu o trabalho, perdeu o emprego, porque ela tomou aquela posição. Quer dizer, você não pode mais manifestar o seu pensamento, aquilo que se acredita, da família, de valores, e a perseguição que há em cima dessas pessoas está chegando ao ponto, irmão, e não vai parar por aí, nós estamos só no início. Essa perseguição, essa afronta com as coisas de Deus, nós não vamos, vai ficar cada vez mais difícil. Então a gente tem que desejar começar a colocar nossa esperança, e o Senhor está no controle de tudo, e descansar nele. Hoje nós falamos sobre a rocha, que é o Senhor Jesus, que Ele é o nosso alto refúgio, nossa fortaleza, Ele é nosso porto seguro, porque se a gente for achar que nós vamos conseguir, mesmo tendo nossa razão, mostrar que o mundo está errado, nós vamos bater de frente e vamos sair mais. É o que o Davi começou a perceber aqui. Embora ele tinha um exército forte, ele percebeu que não é uma batalha terrena. Ele poderia matar o exército inimigo, mas depois da manhã já ia ter outro exército de novo atrás dele, perseguindo ele. Porque era um homem de Deus que foi colocado lá. E quando tem uma força a favor de Deus, o inimigo cresce mais. E nós não vamos ter esse poder para destruir. Que possamos olhar para isso, irmãos. Até que se alguns irmãos ainda tenham mais alguma coisa para compartilhar. Em João, no capítulo 6, tem um versículo também que tem a ver com esse pensamento. João capítulo 6, versículo 27. Capítulo 6, 27 diz assim: Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna,
a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, irmão, esse versículo ele é muito importante. Ele fala, nosso trabalho, que nosso labor, que seja não pela comida que perece, que ela apodrece, ela acaba virando nada, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E essa comida é o Senhor Jesus, é a palavra, a qual o Filho do Homem vos dará. Então é Ele que nos levará junto com Ele, mesmo aqui na terra, nesse processo, nesse caminho que nós estamos aqui, é Ele que nos conduzirá, Ele que nos fará tudo aquilo que nós precisamos, cada um na sua medida, na sua necessidade, mas se estamos com Ele, nós vamos nos alimentar dessa comida que é eterna, que nos mostrará a vida eterna, não a gente ficar enraizado nas coisas desse mundo, porque isso vai nos trazer mal, vai nos enfraquecer, vai nos distanciar do Senhor, e é isso que o mundo quer. Que quem jaz no maligno, o mundo jaz no maligno. Quem está por trás, quem é o príncipe desse mundo é Satanás. Ele vai tirar a nossa paz, o nosso sossego, a nossa vitalidade, mesmo a nossa energia que nós precisamos diariamente para vivermos, né, trabalharmos, orarmos, lermos a palavra, estarmos com o Senhor, Ele vai nos tirar. Aí nós vamos já nos fraquejar, não vamos vir mais reuniões, vamos achar que tudo isso que está tendo aí no mundo, até vamos colocar toda essa pandemia, todo esse estado de coisas aí que muitas coisas a gente não sabe nem mais o que ouvir, e tem gente que está ficando com pânico e com medo, não só nós aqui, mas a gente conversa com um, com outro. Ontem eu estava conversando com um amigo meu, ele chama Carlos, que era da época do meu pai, 72 anos. E a esposa está com 70. Ela pegou o Covid e já está curada, tudo está se recuperando. Mas você percebe, eu conversei um pouco, eles estão com medo, com pânico. Eles almoçam na casa dele e falam, Rogério, aqui é assim, a gente usa o gel, lava as mãos toda hora, e quando a gente vai almoçar em família, cada um senta numa mesa, outro senta no outro lugar. Ele falou assim para mim, os filhos já são casados, mas a mulher ficou com tanto pânico, a Beth, que eles não estão mais nem em família, né? Eles já não saem faz 2 anos, e mesmo em família eles estão comendo separado. Eu falei, nossa, cara, mas isso daí... Então a gente vai falar o que a gente sabe, o que está provocando isso, mas você vai falar, você vai confrontar a ideia dele. Aí eles vão falar que você... Nossa, mas então você é leviano, você tá com a minha esposa, a mulher quase morreu. É sério a situação, não é uma coisa que você pode entrar. Hoje a gente está dizendo assim, cada família vai ter que olhar para si, em certo modo. E ele não sai, tá com a sogra lá, e ele falou assim, hoje nós estamos vivendo assim, Rogério. Eu tomei já a 3ª dose, tal, mas mesmo assim não está acreditando em voltar à sua normalidade na vida. Então, como que nós vamos nos portar? Como será? Nós vamos ficar agora à mercê de todas essas coisas? Ou vamos viver e entregar para o Senhor, né? Que possamos meditar nisso. Se alguém quiser complementar. A realidade está diante de nós, né, irmãos? E como disse o irmão Rogério, nós não temos muita coisa para fazer. Mas o versículo 7 que o irmão Rogério leu, ele é feito de uma pergunta e uma resposta. O Salmo 39. E eu, Senhor, que espero? Nós temos que ter uma resposta. E eu, o que eu espero? O que eu espero para amanhã? Aqui o salmista diz, tu és a minha esperança.
Particularmente, cada um de nós tem que responder isso para si. Davi respondeu isso. Talvez nós podemos dizer, não, eu espero uma solução na ciência que vai resolver tudo. É uma esperança. Eu espero que a vida vá voltar ao normal. Também é uma esperança. Cada um tem que responder para si. Mas o irmão Rogério falou uma coisa que é interessante. Ele falou assim que ele recebeu um vídeo hoje que as pessoas que nasceram no começo do século, provavelmente há mais de 120 anos, 130, 140, já não estão mais no nosso meio de fato. Se houver alguém com 126 anos, por exemplo, nós estamos em 2021. Se houver alguém com 121 anos, realmente está bem idoso. Se eu não me engano, o homem mais velho do nosso século viveu até 126. Ele nasceu um pouquinho antes de 1900 e morreu uns dias atrás, 126 anos. Mas 126 parece bastante, né? Mas nós já estamos falando em 2000 anos que o Senhor Jesus veio. Então vejam, já não é tão bastante. Agora, irmãos, será que mudou alguma coisa nesses 2000 anos? Em relação ao homem, em relação ao pecado? Será que mudou? Vamos ler algumas coisas para a gente pensar nisso. Vamos ler primeiro Romanos, capítulo 1, bem conhecido nosso, para a gente ver se tem alguma diferença de hoje e de 2000 anos atrás. Romanos, capítulo 1. Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que Deus se pôde conhecer, o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Incalculando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isto, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Vou parar por aqui, irmãos. Não vou mais nem preciso ler. O homem mudou? 2000 anos atrás, Paulo escreveu isso. Vamos ler mais um pouquinho lá em Timóteo agora. Segundo livro de Timóteo. Segundo livro de Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler um trecho, irmãos, para mostrar que a instrução de Paulo nos fala que o homem é assim até hoje. Olha o que Paulo fala. 2 Timóteo 2, 23. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contenda. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão aos que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda
não só arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Veja, irmão, se Paulo está falando isso, é porque os homens dessa época eram o quê? Insensato, contencioso, defendiam coisas absurdas, não eram brando. Ele está instruindo para que o servo de Cristo seja diferente dos homens da sua época. É diferente dos homens de hoje, irmão? Está diferente? Vamos ler mais um pouco. Capítulo 3. Porém isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas. É diferente do dia de hoje. Avarentos. É diferente do dia de hoje. Jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Jovens, presta atenção. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, mentirosos, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, amigos dos prazeres e inimigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, no entretanto, o poder. Irmãos, esse é o homem. O homem que não nasceu de novo. Eu e você éramos isso, irmão. Nós não éramos melhor do que isso daqui, não. Nós éramos exatamente assim. Pensávamos só em nós mesmos, só nas nossas coisas, no nosso ventre. Não estávamos nem aí com os outros. Tínhamos no dó, um pouquinho de dó, uma coisinha. Mas éramos isso, irmãos. A velocidade da informação que a internet nos traz é muito grande. Tudo a gente fica sabendo. Enquanto o Rogério recebia um vídeo, eu hoje li um devocional de um irmão que dizia assim, em 2015, 26 homens foram decapitados no Líbano por serem cristãos. 2015 isso. Aí a mãe de um deles respondeu assim, eu louvo a Deus que meu filho preferiu ser decapitado do que negar a Cristo e envergonhar a nossa família. Vocês estão escutando, irmãos? Negar a Cristo é a nossa própria vida. É como vivemos. Como disse o Rogério, tem hora que nós não precisamos falar nada. A nossa vida nega ou não a Cristo. Davi silenciou diante dos homens, diante do pecado, ele não tinha o que falar. E muitas vezes, irmão, nós só temos uma resposta, se calar. Mas, mesmo calado, nós estamos sendo perseguidos, rejeitados, se realmente seguimos a Cristo. Os dias são terríveis. Mas, como leu o nosso irmão Rogério, no Salmo 39, tem um versículo que diz que a nossa esperança e a esperança de Davi era quem? Essa é a nossa esperança, irmãos. Ele, o Senhor. Eu e você não podemos esperar nada melhor. Não é possível, está escrito aqui, terrível. Dá vontade de chorar. Mas olha, vou falar uma coisa para você, viu, Miguel? Não vai melhorar na escola, não. Não vai. Seus professores vão falar que Deus é uma mentira. É. Viu, Nath? Seus professores vão falar que Deus não existe. É, na faculdade não vai melhorar. Não vai ter o dia que eles vão falar assim, não, agora nós decidimos que Deus é o... Não, não vai acontecer isso. Porque a Bíblia diz que os homens são maus. E sabe o que as pessoas vão falar? Para os jovens que estão aqui?
lá na escola. O quê? Você não fica com ninguém? Você não dorme com ninguém antes do casamento? Você não pratica sexo? Ai, que bobo que você é! É isso, não vai mudar. Nunca vai mudar. Por quê? Porque enquanto o Senhor Jesus não vier, como disse o nosso irmão Rogério, quem é que governa o mundo? É o próprio inimigo. Ele é. A Bíblia chama ele do quê? Do príncipe desse mundo. Então, essa é a realidade, irmãos. Realmente precisamos ter sabedoria para viver em paz. Sabedoria para que nós possamos viver em paz. Louvado seja Deus que nós vivemos no Brasil, que ainda que está uma porcaria, mas está melhor. Eu estava comentando com a minha esposa, eu li uma reportagem de algumas pessoas que foram expulsas do Afeganistão. Saíram com uma mala numa mão, outra mala na outra e os seus filhos junto. Estão chegando no Brasil, estão indo para os Estados Unidos, e sabe o que fizeram com os bens deles? Casa, carro, móveis, joia, tudo que ficou na casa, ficou para aqueles lá que eram os que tomaram o poder. E alguém faz alguma coisa? Nada. Porque o homem é mau. O homem é mau. Esse dia a Miriam comentou comigo, não sei quantos milhões de terremotos vem acontecendo no decorrer desses 2000 anos. E o homem não acredita que Jesus vai voltar. Fala para o seu amigo, irmão. Fala lá, jovem, que não crê no Senhor Jesus, que Jesus vai voltar. Dá risada na sua cara. Ele fala que você é retrógrafo, atrasado, que você acredita na Bíblia. É assim que as pessoas reagem. Não dá para esperar o que delas, irmãos? Nada. Não dá para esperar nada. Por isso, agarremos ao Senhor, a esperança da sua vinda. Clamemos para que Ele venha hoje, o mais rápido possível. Porque quanto mais os dias passam, piores serão para aqueles que são filhos de Deus. Infelizmente, amado. Mas podemos viver em paz ainda. Podemos, como família, podemos. Porque ainda estamos vivendo num país onde você pode dizer que você é cristão. Tem lugar que está pior, onde você não pode dizer que você é cristão, onde falar do evangelho. O nosso irmão aqui disse que ontem à noite ele foi visitar uma família e ficou compartilhando do evangelho. Existem lugares que se você fizer isso, você corre o risco daquela família te entregar para as autoridades se você ser caçado. Então, irmãos, vamos bendizer o Senhor, porque ainda podemos, como disse o Rogério, ajuntar tesouros eternos. Porque cada palavra que compartilhamos com alguém é tesouro para a eternidade. Cada pessoa que se vem ao Senhor Jesus é tesouro para a eternidade. Nós não precisamos defender o Senhor Jesus. Ele não precisa de defesa. Nós precisamos viver o Evangelho. Talvez as circunstâncias de alguns são mais difíceis do que outras. Em alguns países, nos dias que nós estamos se aproximando, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos. Talvez existem coisas que não podem mais se falar. Mas nós vamos ter que correr o risco. Mas não significa porque a gente tem que correr o risco que a gente tem que pôr num outdoor.
Quando alguém vem diante de você e pergunta, você tem que ter uma posição. Mas você não precisa escrever no seu carro. As pessoas colocam no carro, até esses dias eu falei, propriedade de Jesus. Será mesmo? Será mesmo? É fácil colocar um adesivo. Mas será mesmo, irmão? Temos que pensar nas nossas atitudes, do que nós falamos para os outros, do que nós vivemos. O que o nosso irmão leu de Davi nos mostra que Davi estava vivendo um momento muito difícil, circunstancialmente, emocionalmente. E nós não somos diferentes de Davi. Quem diz que nós vamos conseguir suportar certas pressões? Hoje é dia da reforma, irmãos. Hoje faz 504 anos que Martinho Lutero pregou lá. Será que não vamos dizer que nós somos heróis, Martinho Lutero, que teríamos coragem de fazer o que ele fez? Cada um de nós vive o seu tempo, vive aquilo que o Senhor tem para si. Só que antes de Martinho Lutero teve outros. Teve pessoas que deram a sua vida para traduzir a Bíblia na língua do povo. Teve pessoas que não concordou, foram perseguidas. Irmãos, o Senhor conhece o nosso coração. Oremos para que nós possamos viver em paz. Porque eu não posso dizer de todos nós, se nós tivermos um facão na nossa frente e que vão cortar o nosso pescoço, cada um pode responder por si. Mas eu não posso dizer e nenhum de vocês pode dizer pelo outro. Eu corto a minha mão fora que ele não nega. Sinceramente, irmãos, nós conhecemos nós. Então, quando eu falei aqui dessas pessoas que eu li hoje no devocional, de que eles foram decapitados por não negarem a sua fé, não reconhecerem Alá como Deus dele lá, do Maomé lá, se nós faríamos a mesma coisa. Porque nós vivemos uma outra realidade, um outro país, uma outra posição. É lógico que nós não devemos negar. Mas como eu disse, será que nós faríamos o que Lutero fez? Colocou a sua cabeça a prêmio? Pensemos um pouco em nós mesmos, irmão. Nas nossas vidas. Nas nossas atitudes. E lembremos, como disse o Rogério, quero encerrar minha leitura novamente lendo o Salmo 39. Que para mim, esse versículo 7 é realmente maravilhoso. E eu, Senhor, é uma pergunta. Que espero? Tu és a minha esperança.